Estamos de volta com o Hora da Saúde, hoje falando sobre alimentação saudável. Eu continuo com o apoio na mediação do Dr. Marcelo Gobo Júnior, ele que é médico da família. E a nossa convidada de hoje é a Renata Novoa, ela que é nutricionista do Hospital de Amor. Como dissemos no bloco anterior, agora nós vamos perguntar se a nossa dieta é ou não saudável. Nós vamos saber, aliás, vamos perguntar para a Renata como identificar, como saber se a alimentação é saudável, Renata? Olha, não existe um parâmetro, assim, uma ferramenta, pra gente medir se ela é saudável. Mas eu acredito que a melhor forma que a gente consiga saber se a nossa alimentação é saudável é através da nossa saúde. Eu acho que é o melhor reflexo da nossa alimentação, que é aquela famosa frase, né? A gente é o que a gente come. Então, acho que a gente consegue se basear nisso. A gente consegue ver se a gente toma muito remédio, se a gente tem dores no corpo, se a gente está indo muito a alguma consulta médica por dor, por estresse, por alguma doença crônica, coisas que às vezes poderiam ser evitadas com a alimentação. E outro ponto importante que eu acho que dá para ser medidor de se a gente tem uma alimentação saudável é o quanto de industrializados que a gente consome. Acho que todo mundo consegue ter mais ou menos uma ideia como que é o prato na hora do almoço, como que é o jantar, se consome mais coisa que está embalada ou que tem que descascar, tem que preparar. Eu acho que esse também é um bom medidor para ver se a alimentação é realmente saudável. Abrindo o armário da geladeira também dá para ter um parâmetro. Exatamente, a fotografia assim, da sua alimentação está no seu armário e na sua geladeira. É verdade que a gente consegue uma alimentação saudável, uma alimentação melhor quando a gente faz dieta? Olha, eu sou um pouco assim com essa palavra dieta. Eu penso o quê? Sempre eu oriento também as pessoas, eu converso sobre isso. Eu falo assim, dieta é uma coisa que tem começo e fim. Por exemplo, você precisa passar por algum procedimento, algum período específico ali da sua vida que você está passando, você precisa fazer uma dieta devido a algum motivo específico. Agora, uma pessoa, não tem como você viver em dieta, porque dieta tem começo e fim. A alimentação saudável é uma coisa que você vai ter para sempre. Então, eu não gosto de associar alimentação saudável com dieta. A alimentação saudável está mais para um estilo de vida e dieta para uma coisa momentânea ali que você tem que fazer pontualmente por algum motivo específico. Estilo de vida. Então, para eu conseguir alcançar, chegar a esse estilo de vida e eu não estou seguindo muito bem esse estilo, a palavra correta seria reeducação alimentar, o termo correto? Sim, reeducação alimentar, educação alimentar. É uma coisa que você vai construir mesmo, né? Você vai desconstruir alguns conceitos na sua cabeça para construir de novo e conseguir enxergar os alimentos de uma forma melhor. Você tem que olhar para aquilo não como uma forma de sofrimento. Nossa, tem que comer salada. Não, você tem que olhar e falar, nossa, aquilo ali vai me trazer saúde, olha os nutrientes, eu tô super bem. E não é só a salada, né? É tudo, o seu prato em geral, do que ele é composto, do que você come no dia a dia. Prestar atenção e imaginar, eu sempre falo também, gosto bastante desse argumento, de falar, quando você olha para o que você está comendo, olha para o seu prato, aquilo ali tem nutriente? O que você está comendo? Pensa, para antes de comer e olha, aquilo ali tem nutriente? Se tiver bastante nutriente, você vai ter vitamina, minerais, proteína boa, carboidrato bom, aquilo é uma coisa saudável. Pode falar. Então, desculpa te interromper. Imagina. Isso é interessante, acho que a pessoa que está em casa está com essa dúvida, eu também estou com essa dúvida. Como eu olho o meu prato? Como o meu prato deve ser composto? A minha refeição, para que ela seja mais saudável do que industrializada? Basicamente, se alimentar, preferencialmente almoço e janta ser comida, que isso também as pessoas têm um pouco ainda desse conceito de que não é legal jantar, não é legal comer comida, mas é na comida que estão os nutrientes, né? É nas verduras, nos legumes, no carboidrato também, né? Nos grãos, tudo isso é cheio de nutriente. Então, o que a gente tem que fazer? No preparo da comida, já começar não usando temperos industrializados. No preparo da carne, do legume, sempre tempero natural à vontade, porque eles têm diversos benefícios para a nossa saúde. Então, que tenha salada, que tenha legume. Então, salada, quando eu falo folha, pode ser crua, pode ser cozida, um legume, um tipo de carne. Quem não come carne também, ou quem quer reduzir, ovos, até o próprio arroz e feijão, eles têm aminoácidos, que são proteínas, que eles se interligam. Então, só comer arroz e feijão, isso já é uma proteína. Então, às vezes, não precisa também só ficar preocupado em comer proteína, porque existem proteínas em outros alimentos vegetais. Então, comer um grão, que é o feijão, arroz, o prato básico, né?
do brasileiro, não ter medo de comer arroz, sempre pensar também na quantidade. Eu acho que isso é muito importante, quantidade e qualidade. Acho que esse é o verdadeiro segredo. Pode comer de tudo, só não pode, tem que prestar atenção na quantidade que você come. Não é que você não possa comer arroz e feijão. Claro que pode, porque eles são combinações perfeitas. Então, olhar se seu prato tem bastante salada, se tem grão, se tem carboidrato de qualidade, numa quantidade adequada. Uma proteína magra, ou então nem precisa também, sendo o mais natural possível, tendo ali naquele preparo o menos de, por exemplo, vai fazer um molho, não usar molho pronto, usar um molho caseiro. Se tudo ali for feito, né, descascado, cortado, preparado, aquilo já vai ser uma alimentação saudável. Renata, e você acredita que quanto mais fresco o alimento, melhor? Quanto mais comprado, próximo à pessoa, onde a pessoa mora, é melhor? Melhor. Isso é super importante também você falar. É questão de sustentabilidade, de valorização, né, de mercados, feiras, agricultura familiar, valorizar, porque também a gente vai estar comendo alimentos com menos veneno, menos agrotóxicos. Então, assim, tudo isso é muito importante. Quanto mais natural, melhor. Sabe que eu costumo dizer que os agricultores familiares, eles são grandes heróis do nosso país, porque a nossa alimentação saudável é dada graças a ele, né? E eles trabalham lá dia a dia para colocar a comida no nosso prato. Enfim, doutor Marcelo, isso tudo que a Renata disse, né? De ter uma alimentação saudável, começar com a reeducação alimentar, é algo que começa na cabeça? Com certeza que impacta a cabeça. Quando a Renata fala que isso tem muita relação com a nossa saúde, para eu saber se a minha alimentação saudável eu posso olhar a minha saúde, isso se aplica a muitas coisas clínicas, né, que a gente vai conseguir ver. A gente tem alguns cenários de adoecimentos graves e que eles entram em remissão por conta da alimentação que a pessoa adota. Então, às vezes você tem situações em que aquilo que você consegue fazer com um medicamento tem uma limitação, eu consigo chegar aqui de melhor até aqui, mas aí a partir do momento que eu mudo a minha dieta, que eu mudo aquilo que é a minha programação alimentar, eu tenho um avanço na melhora daquilo que eu estou procurando tratar, e melhoras grandes. Então a gente precisa de falar sobre isso, não só por uma questão de prevenir, mas também em relação a tratar. A gente tem na nossa cabeça que dieta é restritivo, mas talvez a melhor maneira de a gente pensar é proporção. Dieta tem a ver com proporção daquilo que entra, de como eu consumo e de como eu vou usar aquilo no meu dia a dia, não em relação aos tipos alimentares, mas ao quanto de cada tipo, né? Se está na prateleira, quanto mais dura, menos eu duro. Então, aquilo que vai ser modificado para poder ter conservante, para poder ter durabilidade, fatalmente vai gerar adoecimento. Até mesmo pela questão de como o meu corpo vai metabolizar aquilo. O que o nosso corpo está programado para poder dar conta de virar energia e de virar componente que é constituição para o nosso músculo, para o nosso cabelo, para a nossa unha. E é aquilo que eu estou ingerindo e que é para fazer o alimento durar. E não para me alimentar. E aí que não vai virar músculo, não vai virar cabelo, não vai virar unha. Meu corpo vai fazer o quê com aquele resíduo? E aí esse resíduo muitas vezes vai virar doença, ou piorar a doença, né? A gente pode dizer então que uma alimentação saudável ela é vista no indivíduo? Já Sim. dá para ver então? Só de Você olhar? vê, você tem alguns componentes, por exemplo, que a gente está muito associado ao tabaco, ao hábito do tabagismo, que vão marcar a pele. Você encontra aquele mesmo tipo de substância que está ali em alguns tipos alimentares ou em alguns preparos. E aquilo fica estampado, literalmente, no indivíduo. Então, às vezes, quando tem alguma carência muito aguda de determinada vitamina, isso pode virar um problema de pele, de cabelo. E você vê, nitidamente, a hora que você restitui o indivíduo, isso vai modificando a aparência, a qualidade do tecido, né, dessa constituição do corpo. Quando isso tudo que o Dr. Marcelo disse é observado, como deve ser o trabalho de reeducação nutricional, de orientação?
A gente tem que começar com essa avaliação individual, né? Porque cada um vai ter um sintoma diferente. Às vezes a pessoa fala, não, eu como bem, mas já vem com queixa de unhas fracas, queda de cabelo, cansaço. Então, assim, e cada sintoma desse tem relação com algum tipo de carência de vitamina. Porque aí você faz um recordatório, pergunta como que é a alimentação daquela pessoa, e aí você começa a investigar aquilo. Então, essa parte de sintomas acaba sendo um pouco mais individualizada, mas no geral, a alimentação saudável é igual para todo mundo. É comer coisas mais naturais e menos ultraprocessados. Isso já vai ajudar, no geral, todo mundo. E o peso? O peso ideal tem alguma relação com a alimentação ideal? Com certeza. O peso, ele é uma tradução muito fácil da gente conseguir acessar. Quando a gente fala de peso, a gente tem algumas variáveis que são muito importantes. É o quanto a gente pesa de quê? Né? O quanto eu peso de músculo, o quanto eu peso de gordura, e isso é muito importante, porque 100 quilos de músculo é muito diferente de 100 quilos de gordura, né? Onde estão esses 100 quilos? Mas quando a gente está lidando em termos gerais, é um bom parâmetro para você poder pensar, está faltando coisa, está sobrando coisa? O peso te dá mais ou menos uma normativa. A gente usa isso muito na infância, por exemplo, para saber se está crescendo adequadamente, se está ganhando peso e altura esperado para aquela idade. Depois que chegou na vida adulta, se está conseguindo manter aquilo, ou se está começando a acumular ou faltar também, né? Tem os dois extremos. E aí a gente pensa assim, tá, tô nesse peso. Esse peso de quê? Às custas de quê? Né? Então, descobri que eu tô com sobrepeso. Tá, então eu estou pesando mais do que eu deveria, tá? E eu estou pesando mais de quê? É só gordura, é só barriga? Às vezes eu sou magrinho, estou dentro do peso adequado, mas o meu volume abdominal é muito grande. Isso vai dizer muito mais de uma saúde ruim, de maior risco para mim, porque isso significa que essa não é só gordura, é uma gordura ruim, do que quando eu descubro que eu estou com um peso aumentado, mas é tudo proporcional e eu vejo que é uma pessoa que é robusta, né? Tem muita força, é músculo que está desenvolvido. Eu preciso levar isso em consideração. Essa questão do peso, ela é muito observada também pelo próprio paciente, não é? Sim, é super importante e totalmente verdade que o Dr. Marcelo comentou. E uma coisa também importante de ressaltar em questão ao peso é muitas vezes essas pessoas que têm sobrepeso, obesidade, acabam tendo excesso, né, com certeza, de gordura. E muitas vezes as pessoas acabam não enxergando, não entendendo que muitas vezes um obeso também é um desnutrido. Uhum. Porque ele tem um excesso de gordura, um excesso de toxinas ali dentro que está gerando uma inflamação dentro dele, mas muitas vezes ele está com muita carência nutricional. Porque a alimentação dele não tem nutriente, o que gerou que ele tivesse muita gordura e toxina. Então, às vezes, um obeso pode ser desnutrido, pode ter carência de micronutrientes também. Ele está alimentado, mas não está nutrido. Exatamente. Assim como uma pessoa no peso ideal também pode ter vários problemas gerados pela má alimentação? Sim, com certeza. Muitas vezes uma pessoa que é magra tem exames alterados. Colesterol alto. Colesterol alto ainda acho que é o mais comum, que eu sempre observo, né? Porque a pessoa fala, é magra, não tem nada. É magrinho, pode comer de tudo. Essa frase é muito típica, né? A gente ouve bastante. Mas justamente quando a gente vai avaliar aquele indivíduo, ver os exames, fazer toda essa avaliação clínica dele, a gente vê que ele também está com alguma carência. E às vezes também com excesso de outras coisas, só que às vezes acaba não refletindo no peso. Às vezes pela genética, que ele não tende a engordar, mas aquele corpo está doente, está inflamado, mesmo ele não tendo uma obesidade, né, um sobrepeso. Tem um exemplo clínico muito importante de mostrar dentro disso do colesterol, por exemplo. Quando a gente está falando das frações que são de gorduras que a gente vai medir no sangue. Então, colesterol, triglicerídeos. Às vezes você vai conseguir ter um benefício de tratamento que você vai medir no sangue com dieta muito maior do que com o medicamento que vai trazer efeito colateral. Então, por exemplo, quando a gente está falando de triglicérides, você melhorar a dieta, melhorar a estratégia nutricional daquela pessoa, faz tanto mais impacto para a saúde que eu vou medir com o nível lá do triglicerídeo no sangue, do que eu entrar com o fibrato, por exemplo, que é uma medicação que a gente usa para tratar e que vai ter muitos efeitos colaterais associados. Então, às vezes eu não preciso nem mudar o que eu como, mas o quanto eu como. Às vezes eu colocar mais fibra ali já resolveu o problema, que é uma coisa até simples do ponto de vista de acesso e de consumo, do que eu falar assim, agora está proibido ter contato com aquilo que tem gordura, que é frito. Às vezes só o fato de você introduzir um outro tipo que estava desproporcionado, você tem uma repercussão clínica muito protetora
e que vai ser determinante para a qualidade de vida e para o risco que essa pessoa está submetida. E a pirâmide alimentar, ela deve mesmo ser seguida? Ou rigorosamente seguida? Olha, bom ser comentado a pirâmide, que é um assunto assim que todo mundo, acho que aprendeu, né? Já ouviu falar de pirâmide alimentar. Mas uma coisa muito importante, até na época que eu fiz faculdade, eu aprendi a pirâmide. Não a pirâmide invertida, né? A pirâmide normal. normal. Só que o que acontece agora? Eu acho que isso é muito importante também para poder ajudar a esclarecer diversas dúvidas assim para toda a população, porque é um material que está de fácil acesso para todo mundo. Agora, essa pirâmide caiu por terra. O que tem agora é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Que coisa! Essa é uma novidade. E nesse guia, eles preconizam a qualidade e a quantidade do que você come. Então agora, e tem informações numa linguagem super simples, assim, para todo mundo conseguir realmente entender qual que é a essência de você ter uma alimentação saudável, a importância daquilo. Fala até de aspectos psicológicos, aspectos sociais, culturais. Então é muito legal, uma coisa até mais profunda, mais de fácil acesso, fácil linguagem, para todo mundo entender e não ficar tão preso naquelas escadinhas de aqui eu posso mais, aqui eu posso menos. É uma coisa mais abrangente e voltado para a qualidade do que você come. Dá para dar algum exemplo? Dá para dar algum exemplo. Por exemplo, nesse guia eles falam o quê? Basicamente, que a gente tem que comer mais alimentos in natura ou minimamente processados e evitar os ultraprocessados, por exemplo. Valorizar a alimentação em família, o momento que você come, você tá ali, a importância do preparo da comida, que eu acho que a gente perdeu um pouco isso, né? A gente fala, comida de vó, porque as avós cozinhavam, e a gente acabou perdendo isso, às vezes, de geração para geração. E no guia eles reforçam a importância de você preparar sua comida, você ver o que você está comendo. Então são aspectos que às vezes a pirâmide não conseguia atingir, e o guia consegue ver isso de uma visão mais ampla. É voltar às nossas origens. Com certeza. Às vezes a gente fala, vamos num restaurante super sofisticado ou assistir um programa de TV que envolve culinária e você vai ver que a cozinha que está sendo feita ali é a cozinha que as nossas avós faziam, sem tirar e nem pôr. E aí aquilo hoje é visto com um olhar de sofisticação e que na verdade é a nossa raiz, a nossa identidade, né? Assim como a língua, a alimentação traduz a nossa cultura. Então, quando você quer saber de onde alguém vem, você fala, essa pessoa é de fora. A primeira coisa que vem à cabeça é o que ela come, por exemplo, o hábito que ela tem de vida, junto com o jeito que ela fala. Então, a gente consegue ter uma relação muito forte, por isso que às vezes a gente fala de dietas que são restritivas, é tão difícil, porque às vezes é uma realidade local tão forte que você vai fazer mais prejuízo, deixar a pessoa ansiosa de que eu não posso isso mais. E aí talvez ela até aumente o desejo por aquilo, que era algo que nem fazia, se ela fizer um recordatório alimentar das últimas 2 semanas, não tinha aquele alimento, mas a partir do momento que você fala assim, não pode, aí ela quer aquilo todos os dias. Então a gente tem que ter essa sutileza na hora de lidar com essa parte da nutrição e a repercussão clínica disso. Alimentação saudável é o assunto do Hora da Saúde de hoje. Depois do intervalo, existe relação da alimentação saudável e a saúde mental? A gente já volta.